Amém, irmão? Fizeram um silêncio. Amém. Nós agradecemos a Deus, porque, graças a Deus, Deus acima de tudo, né? Tem nos honrado, tem nos ajudado, né? E por onde nós passamos também, nós temos sentido o cuidado de Deus através dos irmãos que nos cercam, tanto no Piauí, como em Muribeca, como aqui também. Obrigado desde já a todos os irmãos. Vou convidar o irmão Gênison, que é o presidente em exercício dessa igreja, né? O diácono Judson, que está aqui representando a Convenção Batista Sergipana, para conduzirem um momento solene de posse, né? Para quem não sabe, nós já estamos em assembleia, né? Uma assembleia extraordinária, embora seja festiva também, mas há todo um procedimento legal que precisa ser feito, né? Então, vou passar a palavra ao irmão Judson, ao irmão Gênison, eles se resolvam. Que lute. Graça e paz. Bendito seja o Deus e Pai nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito bom poder acompanhar esse novo momento, né, esse enlace, né, igreja pastor, igreja missionário, depois de algumas dificuldades, de algumas questões e resolvidas, né, com oração, com cautela e com cuidado. E, em especial, por amor que vocês passaram a ter por esse casal, por essa família. Então, eu louvo a Deus, e a Convenção Batista Sergipana, sim, tem nessa questão garantida, né, que a igreja será bem conduzida. A Convenção Batista Sergipana muito se alegra quando essas questões são resolvidas como igreja e diretoria, né, e agora chegamos a esse momento. Vamos ter 3 momentos, né? Vamos ler o termo de posse. Logo após, os pastores orarão pelo ministro, pelo ministério do nosso missionário, e depois a família será convidada também para ser abençoada pela igreja. Vou tirar isso aqui, que vamos precisar desse espaço. Vou convidar os 3 pastores. Essa irmã aqui. A carta escrita aos Hebreus diz assim: Igreja em Aquidabã, obedeça ao seu líder e pastor. Façam o que ele disser, escutem-no. O trabalho dele é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas a Deus. Dê-lhes motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois certamente essa tristeza não beneficiará a você, ó igreja em Aquidabã. Parafraseio esse texto bíblico porque ele é necessário que os irmãos entendam o compromisso que essa igreja está assumindo com o obreiro, e não só o obreiro para com a igreja. Isso é um casamento, isso é uma união advinda dos céus. Isso não é um contrato de trabalho. Daí os nossos pastores não terem contrato de trabalho CLT. Eles são missionários, são obreiros do Senhor. E o que compete à igreja é honrá-lo, atender às suas expectativas como ministro, e a igreja ajudá-lo nas suas expectativas também, porque o sucesso pastoral é o sucesso da igreja. E o sucesso de uma igreja é o sucesso do pastor e de toda uma convenção batista sergipana. Então, a Convenção Batista Sergipana se manterá do lado da igreja, nunca dentro da igreja, mas do lado da igreja, apoiando, ajudando, orientando. Esse é o nosso papel. E fico feliz por ter esse momento, né, tão precioso, de ter esse obreiro e sua esposa e sua família assumindo essa igreja.
Termo de posse, Primeira Igreja Batista em Aquidabã. Eu vou passar uma via para o irmão, que aí na parte em itálico o irmão vai ler para a igreja. Passa o microfone para ele, depois o irmão vai fazer a sua parte. Esse termo de posse será feito em 3 vias. Uma via será da igreja, uma via do obreiro e outra via irá para a convenção. Reconhecidas, assinaturas e registrada, ok? Em cartório. Termo de posse do missionário William Silva Machado, no Ministério Eclesiástico da Primeira Igreja Batista de Aquidabã, de acordo com a decisão e registro em ata própria, aos 12 dias do mês de dezembro do ano 2020, no horário das 20 horas, reuniu-se na Primeira Igreja Batista, entidade religiosa sem fins lucrativos, inscritas no CNPJ 15 680 858 1000 ao contrário 11. Em seu templo situado na Avenida Marcelo Deda Chagas, 405, Estado de Sergipe, em culto solene de louvor e gratidão a Deus eterno, tendo no exercício da presidência o irmão Genilson Santos, brasileiro, Genilson Santos, de fato, está correto aqui, Genilson Santos, brasileiro, casado, cédula de identidade X, CPF, para dar posse formal ao ministério do missionário William Silva Machado, casado com a missionária Áurea Cecília Salles Belmont Machado, brasileiro, RG, CPF, missionário batista da Junta de Missões Nacionais, residente na Avenida Marcelo Deda Chagas, 435, nesta cidade, eleito em Assembleia Extraordinária, especialmente convocada e realizada na forma de Estatuto Social da Igreja, aos 13 dias do mês de maio de junho de 2020, para exercer o ministério da referida igreja. Uma vez aceito e assumido o compromisso, primeiramente diante de Deus e também da Primeira Igreja Batista em Aquidabã, o missionário empossado compromete-se a cumprir e fazer cumprir integralmente os seguintes termos de posse. Comprometo-me a obedecer à Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, e o documento denominado Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileiro, ou outro que vier a substituí-lo, ratificando o compromisso assumido pela Igreja por ocasião da sua organização em 12 de dezembro de 1987, que tange aos compromissos denominacionais e na hipótese de vir a ter uma outra experiência pessoal, entendimento e prática diferente do contexto eclesiológico seguido pela Igreja e denominação batista. Comprometo-me a exonerar-me espontaneamente do pastorado, sim, independente do número que permanecer fiel à doutrina bíblicas, defendidas e proclamadas pelos batistas, sem nenhuma tentativa de aliciamento dos membros da Igreja, nem tampouco impedir que esses irmãos recorram à Convenção Batista do Estado do Sergipe para as devidas orientações. Declaro perante a Deus, o Deus eterno, a Primeira Igreja Batista de Aquidabã, a Convenção Batista Sergipana, representada pelo diácono Adoniran Júdice Barros dos Santos, diretor executivo da Convenção Batista Sergipana, que aceito todos os termos e condições estabelecidas no presente termo de posse, comprometendo-me a honrá-lo em todos os seus aspectos, por expressão inequivocada da verdade, mediante a fé depositada no Senhor Jesus Cristo, assim no presente termo de posse. Amém. Esse termo, oficialmente, ele passa a exercer o ministério dessa igreja e deixou claro para a igreja, né, o seu compromisso. Agora, também, esse compromisso é mútuo. A igreja compromete-se a honrá-lo, né, como ministro, ouvi-lo, como o texto bíblico diz, e ajudá-lo.
Que Deus os abençoe. Vamos assinar. Queria que o presidente em exercício, Genilson, assine, depois o obreiro assinará as 3 vias. Essa daqui. Uma para foto, outra para escrever. Isso. Queria convidar os 3 pastores para estar presente, que o pastor ficasse aqui de joelho, para que os pastores orassem pela sua vida. Depois eu quero convidar a igreja e a família, né? A família vai também se ajoelhar e a igreja agora vai orar para o seu pastor. Eu gostaria que a igreja se posicionasse de pé e colocasse em suas mãos em direção para eles também, para ele, né? Depois. Oremos. Deus, nosso Pai Celestial, neste momento nós estamos em um processo, meu Deus, de posse do missionário Williams no ministério desta igreja. Pai, neste momento contempla este ato solene em que aqui a tua igreja e o teu povo se reúnem no propósito desta programação, Senhor, honrando, meu Deus, o esforço desta igreja, honrando, Senhor, ó Deus, o esforço da convenção, honrando o esforço, ó Deus, do missionário em estar aqui com esta igreja, assumindo este compromisso, esta responsabilidade. Meu Deus e meu Pai, confirma no coração da igreja, confirma no coração do missionário, meu Deus, e que a partir desta noite, deste dia, se confirme, meu Senhor, o seu ministério, meu Senhor, com prosperidade para o louvor e a glória do teu nome. Amém e amém. A igreja agora vai aprender a amá-lo, né? E honrá-los. Santo Deus, damos graças ao Pai, por estamos aqui, Senhor, nessa sessão também nesse culto, ó Deus. Que possa, Deus, do missionário, está pastoreando agora essa igreja, ó Deus, o William e sua família. Abençoa, Senhor, dá capacidade, ó Deus, a eles, possa, Senhor, conduzir, Senhor, esta igreja, Senhor, segundo a tua vontade, ó Deus. E usa, Senhor, na tua obra, ó Deus. Faça com que ele possa, ó Deus, te ouvir, Senhor, e possa, Senhor, seguir os teus passos, seguir tudo, Senhor, que o Senhor mandar, ó Deus. Esta igreja, Senhor, estará apoiando, ó Deus, e seguindo também, Senhor, a vontade que o Senhor deseja, Senhor, para a tua obra. Abençoa, Senhor, esta família. Conduza cada um, Senhor, nos teus caminhos. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo. Amém? Como vocês já puderam ver, eu sou Rafael, filho desse lindo casal. E quando eu fiquei sabendo da notícia, né, que o pai me contou, eu rapidamente orei e conversei com o meu mentor, o Márcio Levi, para que ele me liberasse para que eu estivesse aqui. Né? Em momentos importantes da nossa família, a gente tem que estar unido. E eu queria falar para os irmãos, né, depois de tudo que foi pregado, né, falando sobre o que a igreja deve esperar do pastor, eu queria testemunhar para os irmãos sobre o missionário e sobre o pai. Como missionário, eu posso dizer que os meus pais foram meus discipuladores. E hoje, no campo missionário, quando eu dou estudo, quando eu estou dirigindo PGM com as crianças, quando eu estou pregando, às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, eu estou igualzinho meu pai. Eu estou falando igualzinho meu pai. Aí, quando eu estou pregando, eu falo assim, nossa, eu usei aquele mesmo exemplo que a minha mãe. E aí, a gente vai vendo que a gente vai aprendendo coisas com os nossos pais. E hoje, tudo que eu sei, tudo que a forma como eu trabalho, eu aprendi com o meu pai e a minha mãe. Deixa eu ficar aqui. E, como pastor, eu posso garantir para vocês
que, na minha vida toda, eu nunca conheci um homem tão apaixonado pela palavra de Deus como meu pai. Alguém que defende, em que não consegue ouvir mentiras sobre a Bíblia, em que ele refuta, em que ele não deixa que a verdade de Deus seja enganada, seja defraudada. Alguém que defende a palavra de Deus com unhas e dentes. Como filho, eu queria contar uma história que eu acho que eu nunca contei para os dois. Hã? Eu acho que nem Guilherme sabe disso. No nosso período que a gente passou no Piauí, a gente foi com a cara e a coragem, confiando somente em Deus, sem nenhum sustento. Meu pai deixou tudo. Então, vocês já sabem que ele é um homem de fé. E a gente foi. Então, a gente teve que se virar. E uma das formas da gente ter um sustento foi em um emprego que minha mãe conseguiu, dando aula numa escola particular. E no nosso último ano no Piauí, finalmente a diretora conseguiu me convencer a estudar lá, porque eu não queria. Uma escola particular, só filhão de papai. E eu ia todo dia pedalando com a minha bicicleta Monarch para Lama Torto, e chegava, e meus colegas da turma chegavam de bis, de bros, as bicicletas mais luxuosas, Hilux. E minha mãe também ia dar aula pedalando de bicicleta. E eu confesso para os irmãos que muitas das vezes eu me sentia envergonhado de chegar com a minha bicicletinha velha e todo mundo de motona. E no último dia de aula, depois daquele ano, um professor que marcou minha vida, ele chamado Rutinaldo, no último dia de aula ele sempre fazia algo interessante. Ele falava algo de cada aluno. E na minha turma tinha gente muito mais bem de vida. E ele falou, ó, fulano, seu pai tem problema com alcoolismo e tal, mas você batalha, você tem vencido problemas em casas. E assim ele foi, falando de todo mundo. Todo mundo tinha problema em casa, com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó. Todo mundo se superando. E eu lá no fundão, eu falei assim, meu Deus, o que ele vai falar de mim? E aí ele chegou assim, Rafael. E ele respirou, eu falei assim, lá vem. Vai falar mal de pastor e tal. E ele falou assim, Rafael, você é o único privilegiado dessa sala. E eu falei assim, olhando para ele, tipo, eu sou o mais pobre. E ele falou assim, porque nenhum dos seus colegas tem o que você tem. Como você pode ver, todos os seus colegas têm problemas em casa. E você tem algo que eles não têm. Uma família, uma base familiar saudável. E ele falou para mim, ouça sempre o seu pai e a sua mãe, porque é isso que vai nortear a sua vida. É isso que vai nortear a sua vida. E depois daquele dia, eu saí daquele colégio e falei assim, nossa, eu achava que eu era o mais pobrinho e eu era o mais rico. E eu tenho um orgulho hoje de poder dizer que sou filho do meu pai. A gente tem uma brincadeira assim, né? É filho de William mesmo, né? E dizer que tenho orgulho de ser filho da minha mãe, né? E até no Instagram esses dias eu postei 2 fotos que foram assim muito interessantes, em que eu estava dirigindo a embaixada e que eu estava dirigindo o PGMI. Eu falei assim, nossa, aqui eu sou meu pai e aqui eu sou minha mãe. E eu queria dizer que, primeiro, pedir perdão pelas vezes em que eu não os ouvi e dei com a minha cara no chão. E agradecer por cada ensinamento, agradecer por cada puxão de orelha. Agradecer por cada puxão de orelha e agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, né? E, como filho, eu queria dizer para a igreja em que o meu pai e a minha mãe vão sempre se esforçar para dar o máximo, o melhor para a igreja. E não esperem um homem perfeito ou uma mulher perfeita. Porque eu, com 20 anos de idade, sei que meus pais não são perfeitos. E eu também não sou, e ninguém aqui é perfeito. Mas sempre saibam em que ele vai errar, tentando acertar. Em que ele vai errar, tentando acertar. Foi assim durante toda a vida dele, durante toda a nossa família. E eu queria compartilhar isso com os irmãos, porque eu fiz questão de passar 24 horas dentro de um ônibus, sem conseguir dormir. Estamos virados aqui à noite, que não dormimos hoje.
para falar isso para os irmãos, de dizer que confie no pastor de vocês, e dizer que eu, a 1.100 quilômetros de distância dos irmãos, estarei sempre em oração, sempre em contato com meu pai. E aí, como é que está a igreja? E sempre que ele me pedir, ajudarei com ideias, em oração. E saibam que vocês agora são minha família também, né? Eu gosto muito de um texto de Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30, em que Jesus, quem estava na minha despedida, sabe que eu pedi para minha mãe pregar sobre esse texto, em que diz que, Jesus está dizendo, em verdade vos digo, que todo aquele que, por amor do Evangelho, deixar pai e mãe, casa, amigos, família, bens, por causa do Evangelho, receberá, ainda nessa vida, 100 vezes mais, pai, mãe, irmãos, filhos. E no momento em que a gente saiu lá do Rio, a gente tinha muitas famílias. A Girleide, lá no final, é um exemplo disso. Minha segunda mãe. Lá no Rio a gente tem família pra caramba. Lá no Piauí é que tem família mesmo. Todo mundo lá era parente do meu pai. Achei mais um primo, achei um tio. Fora a família de Cristo. Em Sergipe, temos muitas famílias, muitos irmãos, pai, mãe, Muribeca, Aquidabã. E hoje eu estou vivendo isso lá em Barreiras, de experimentar o Evangelho vivido na prática. Então, eu queria dizer para os irmãos que se inicia um novo ciclo. Aproveitem ao máximo esse tempo, aproveitem, suguem, porque eu já suguei, ainda estou sugando. Amém? Minha mãe já está aqui, ó. Amém, William? Amém. Já deu para perceber que quem herdou o dom da palavra, né? Deu para ficar bem claro, né? Eu puxei mais outros lados, mas o pouquinho que eu quero dizer, eu quero deixar bem claro a minha gratidão e a minha felicidade e dizer que tenho orgulho desse momento, pela toda a trajetória das nossas vidas, e nós sabemos o quanto esse momento é importante para a gente e para ele. E eu quero só agradecer, né, a todo mundo que abraçou e todo mundo que está acreditando, e dizer que sou grato, sou feliz, e assim, com meus dons também, vou estar aqui, né, não tão perto, mas sempre que puder eu vou estar aqui para estar colaborando, ajudando, tanto com ele, tanto com a igreja, com meus dons. E é isso que eu tenho a dizer. Amém. Não, eu só quero dizer aos pastores, né, que depois do culto tem um cafezinho, os irmãos de Muribeca também, não vai embora sem passar lá em casa para tomar aquele cafezinho. Tem um cafezinho especial lá, não é, pastor Nadito? Então, os pastores aí e o pessoal de Muribeca, que veio de longe, né, pode passar lá e ter um cafezinho. A igreja de Uma Rosa, a igreja aqui da Banha vai ter uma hora para tomar o café lá na casa pastoral, pode ter certeza, tá bom? Que a gente acabou de mudar, então, hoje. E eu quero dizer que eu estou feliz de ver o pessoal de Muribeca aqui. Nós temos um trato com Muribeca para não deixá-los, né, ainda estamos ajudando, né, no que for possível. Estaremos sempre aqui para ajudar, como irmãos em Cristo, né, como sempre também o pastor Tiago está à disposição. Sempre que a gente passa por um campo, a gente deixa alguma ligação, algum elo. Então, nós estamos sempre à disposição. Nós só apenas estamos obedecendo a Deus e conhecendo uma nova família, né, em Aquidabã. Estamos à disposição para ajudar naquilo que for, estiver ao nosso alcance, para aquilo que o Senhor nos mandar fazer. Eu sempre ensinei aos meus filhos que a gente, quando tomou a decisão de ser missionário, a gente estava obedecendo a Deus. Né? O nosso vínculo maior de submissão e obediência é sempre a Deus. Né? Sempre tentando ouvir bem claramente a voz de Deus. Então, eu quero dizer aos meus amigos pastores e missionários que estão aqui, missionários em formação, que estão no começo da vida, ouça a voz de Deus. Não há lugar melhor do que estar bem no centro da vontade de Deus. E aos irmãos,
Essa deve ser a postura de todo crente, querer para si sempre aquilo que Deus quer, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Amém? Agora a palavra do pastor. Amém. Muito obrigado mesmo. Estou muito contente de estar com os irmãos aqui, muito emocionado, não aguentei, né? Vocês viram aí. Mas é muito profundo, irmãos. São muitas histórias, muitas experiências. E nós vamos crescer, nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos, aqui em Aquidabã, criar uma nova fase do nome de Jesus e do nome dos batistas nessa cidade, tá? Eu sou batista há 30 anos e hoje eu falei lá em casa, né, que eu sou um servo mais dedicado há 10 anos quando a gente disse sim para Jesus na obra missionária. Então, é muito importante a gente ouvir a voz de Deus e obedecer. Quando eu ouvi a voz de Deus me chamando para o Piauí, eu fiquei preocupado, porque o Guilherme tinha 15 anos de idade, Rafael ia fazer 10. E eu falei, como é que nós vamos para o Piauí e se o menino de 15 anos fala assim, eu não vou não, pai, eu vou ficar aqui. 15 anos. E eu no avião conversando com Deus, Senhor, como é que vai ser? E aí Jesus falou assim, fica tranquilo, eu já falei já com eles. Quando a gente estava lá almoçando, assim que eu cheguei, Rafael virou para mim e falou, pai, quando é que nós vamos para o Piauí? Eu falei, eita Senhor, o Senhor é demais. Quando a gente ia sair do Piauí para Muribeca, Rafael falou que eu estou triste e alegre, como a Bebeca falou. Eu falei, triste por quê? Pai, meus amigos, como é que vai ser? Eu falei, você vai fazer amigos lá em Muribeca? Ele fez amigo em Muribeca e fez no estado de Sergipe, ele tem amigo aí em várias cidades, por causa de um projeto chamado Impacto Jovem Missionário. E aí eu falei, por que você está alegre? Ele fala, pai, eu sinto que Deus vai nos honrar. Irmãos, quando a gente saiu lá do Piauí, pastor Tiago foi com o cunhado dele, Baroni, né? Nós fizemos 22 horas dirigindo na estrada. Chegamos exaustos. E nós viemos, ainda hoje ele comenta nessa viagem. Passamos aqui, ó, de madrugada, não foi? Então, nós chegamos, Deus nos honrou. A gente tinha uma bolsa de estudo de R$400. O aluguel da casa era R$400. E Deus nos honrou, né? Missões Nacionais nos contratou e nós fomos trabalhando. O meu carrinho, o pessoal esnobava, o golzinho quadrado 91, eu não conseguia fazer manutenção, o carro foi piorando, a ponto de eu parar ele. Esse ano eu bati no outro carro, com carro emprestado, os irmãos são testemunha, e hoje nós temos 2 carros, 2 igrejas, 2 geladeiras, 2 fogões, e só tem uma mulher. 2 filhos, né? Então, irmãos, assim, ó, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a glória é de Deus e vale a pena você se dedicar a Deus. Entendeu? Eu achei que eu fosse cair aqui quando me ajoelhei. Eu falei, Senhor, segura. Eu estou grogue aqui, irmãos. Estou grogue. Sabe o que é grogue? Nós estamos sem dormir. Nós fomos com o Rafael 2 horas da manhã, o Rafael de repente sumiu, a gente confundiu o ônibus. E depois ele chegou, chegamos aqui 4 horas da manhã, quando ele falou assim, agora vamos chegar, tomar aquele café, tomar aquele banho e dormir. A cozinha estava cheia d'água que eu esqueci, a casa, aliás, né? Esqueci o negócio lá, estava totalmente fechado, e aí transbordou, e aí quando a gente olhou, já estava clareando o dia, e aí passamos o dia vindo aqui, limpar essa igreja, os irmãos, né? Quero agradecer muito a vida do nosso irmão Gênesis, se dedicou, né, e falou, vou entregar a casa pintada. Ele emassou aquela sala, pintou os cômodos, né? Foi incansável, tá?
E aí tem uma queixa, viu? Já vou começar fazendo a queixa. Senti a falta dos irmãos lá. Senti a falta lá na casa, aqui, tá? A minha casa, a casa pastoral, está de portas abertas para receber os irmãos, tomar um café, almoçar comigo, orar comigo, conversar, né? Ó, Paulo, fica de pé, Paulo. Nosso irmão Paulo, né? Quero agradecer também ele. Paulo tomou uma decisão, falou, eu vou seguir a Jesus. Quero que você ore pela vida do Paulo. Paulo esteve com a gente lá, deu um grau lá atrás, juntamente com o nosso irmão Adalberto. E não foi fácil, irmãos. Foi uns 2, 3 caminhões que ele tirou de galho, folha, entulho, mato. E foi bom a comida lá da missionária? Muito bem. Então nós estamos aqui para trabalhar, servir a Deus e compartilhar o amor de Deus para as pessoas que estão aí fora, irmãos. Entendeu? Então nós vamos encerrar esse culto. Quero convidar os irmãos do louvor. Nós vamos terminar esse culto hoje com 1000 graus. Vamos estar aqui pegando fogo hoje, viu? No sangue do Senhor Jesus, né? É um hino muito forte. Fique de pé, nós vamos glorificar ao Senhor. Se você não sabe, bata palma. Se você, né, glorifique e adore as crianças de pé, os meninos. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre louvaremos ao Senhor. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra ou celebrando minha vitória, eu te louvarei. Te louvarei sobre toda a terra, um novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença para receber do seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de quê? De aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra um novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. A alegria do Senhor é a nossa força. De maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua
de unção, o som do Senhor. 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de que? De aleluia, aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Queremos ouvir só a igreja agora. O som da festa vai subir, se ouvirá um novo som de quê? Aleluia. Mais uma vez o som da festa. O som da festa. Sua glória se ouvirá. Celebremos ao Senhor com alegria. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, 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 Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar encerrando. Quero convidar aqui o pastor Tiago. Oremos. Querido Deus e soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia, Deus, que é constante sobre as nossas vidas. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor reservou esse tempo oportuno, ó Deus, para celebrarmos ao Senhor, pela vida dessa família missionária que chegou a este lugar, para essa cidade, ó Deus, onde com certeza o Senhor, ó Deus, fará cada um, ó Deus, dos teus servos que com eles se somarem, ó Deus, multiplicarem neste lugar discípulos. Continua a usar, a capacitar, a direcionar, ó Deus, a vida dos teus filhos, para que eles possam, ó Deus, impulsionar esta geração, a geração que serve ao Senhor neste lugar, nesta igreja, ó Deus, que se reúne nesse templo, nesse espaço físico, a proclamarem, ó Deus, com ousadia, a palavra do Senhor nos 4 cantos dessa cidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus Pai, que as doces e preciosas consolações do Espírito Santo continue repousando sobre a vida desta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, não só agora, mas sempre, eternamente. Amém. Amém. Uma oração silenciosa, nós estamos encerrando. O pastor vai estar à porta para despedir os amados.